Pará. Olha para a rua da sua casa. Grandes chances de ter uma farmácia na esquina. E se você andar mais um quarteirão, tem outra. E do outro lado da rua, mais uma. O Brasil tem hoje mais de 124 mil farmácias espalhadas pelo país. Para você ter noção, a Organização Mundial da Saúde recomenda uma farmácia para cada 10 mil habitantes. O Brasil tem quase 6. Ou seja, a gente tem quase 6 vezes mais farmácia do que o ideal do mundo inteiro. E aqui vem a pergunta que ninguém te faz. Se remédio tem preço tabelado pelo governo, por que diabos vale a pena abrir farmácia em cada esquina? Se o preço é travado, onde é que está o dinheiro? Hoje a gente abre o caixa da farmácia e eu vou te mostrar porque esse é um dos negócios mais mal compreendidos do Brasil. Primeiro, esquece a imagem da farmacinha de bairro. O varejo farmacêutico brasileiro é uma máquina. Em 2025, o setor faturou mais de 240 bilhões de reais. 240 bilhões. Só as grandes redes faturaram 118 bilhões e meio e cresceram quase 15% em um único ano. E tem uma empresa que lidera esse ranking há 15 anos seguidos. 15 anos no topo, sem parar. Agora presta atenção nesse detalhe, porque ele é a chave de tudo. Do total de farmácias do Brasil, mais de 80% são micro ou pequenas empresas. Traduzindo, a maior parte das farmácias é do seu José da esquina, mas a maior parte do dinheiro está com um punhado de gigantes. É um oceano de peixes pequenos e alguns tubarões que comem quase tudo. Guarda essa imagem. Ela explica por que dono de farmácia pequena sofre, enquanto o setor inteiro nada em bilhões. Agora, o pulo do gato. E é aqui que a maioria das pessoas cai para trás. Você já deve ter ouvido o farmacêutico dizer: tem o genérico, sai bem mais barato para o senhor. Parece um favor, né? Parece que ele está te ajudando a economizar. Segura essa informação. Em muitos casos, o genérico é o produto que dá mais lucro para a farmácia. Um estudo publicado numa revista científica de ciências farmacêuticas mediu a margem de lucro real dos remédios no Brasil, comparando o preço de compra com o preço máximo ao consumidor. O resultado? Remédio de marca ou de referência, margem entre 44% e 57%, genérico, margem entre 98% e 199%. E teve categoria de similar chegando a 236% de margem. Então, aquela frase gentil, leva ao genérico, é mais barato, tem uma segunda camada. É mais barato para você. E muitas vezes é mais gordo para a farmácia. Os dois ganham, só que você achava que era o único ganhando. E aqui a peça se encaixa. Lembra que eu disse que o governo tabela o preço do remédio? Tabela mesmo. Existe uma câmara que define o preço máximo ao consumidor. A farmácia não pode vender acima disso. Mas o governo trava o teto. Ele não trava o quanto a farmácia pagou para comprar. E entre o preço baixo que ela pagou no genérico e o teto que ela pode cobrar, tá o lucro que ninguém te conta. Agora vem a parte que dá uma coceira na consciência. Entra numa farmácia grande hoje e olha em volta. Tem chocolate, tem brinquedo, tem fone de ouvido, eletrônico, fralda, perfume. Em algumas, já vendem até carne congelada para churrasco. Farmácia virou mini mercado, e não é por acaso. O remédio de referência tem preço travado pelo governo. A margem ali é apertada. Mas chocolate, cosmético, perfume, higiene, o governo não tabela. A farmácia cobra o quanto quiser. Então, o modelo é esse. O remédio te puxa para dentro. É a isca. E dentro da loja, tudo que não é remédio é onde a margem fica solta. É por isso que o creme fica do lado do caixa. É por isso que sempre tem uma promoção de vitamina bem na sua cara. E tem um lado dessa história que quase ninguém comenta. 70% dos brasileiros usam remédio sem receita médica. Pensa nisso. Um estabelecimento que deveria ser de saúde, operando com a lógica de supermercado, num país onde a maioria se automedica. Tem gente no Congresso hoje tentando limitar o que farmácia pode vender, justamente por causa disso. Não estou dizendo que é vilania, é mercado. É o jogo funcionando exatamente como foi desenhado.
Mas quando você entende o desenho, você nunca mais entra numa farmácia com os mesmos olhos. Beleza. Setor de bilhões, margem de genérico nas alturas, loja que virou mini mercado. Então, o dono da farmácia da esquina tá rico, né? Calma. Aqui a cebola descasca de novo. E o que aparece surpreende. A margem bruta de uma farmácia, a diferença entre o que ela compra e o que ela vende, fica entre 30% e 45%. Parece maravilhoso. Mas depois que entra imposto, aluguel, folha de funcionário, taxa de cartão, perda de remédio vencido, a margem líquida, o que sobra de verdade no bolso do dono, cai para algo entre 2% e 12%. Deixa eu botar em número real. Uma farmácia que fatura R$150 mil por mês, depois de pagar o custo dos produtos, os impostos, os salários e todas as despesas, sobram cerca de R$15 mil de lucro real. 15 mil por mês, faturando 150 mil. Ou seja, para cada R$10 que entram no caixa, sobra um no bolso do dono. E é aqui que a ficha cai. O dono de farmácia pequena não vive de margem, ele vive de volume. Ele precisa vender muito todo dia, sem parar, só para aquela fatia fininha virar um número que vale a pena. Um mês ruim, um estoque vencido, uma rede gigante que abre do lado com preço menor. E aquele R$1 por 10 vira prejuízo. Por isso o setor cresce, fatura bilhões e ao mesmo tempo tanta farmácia pequena fecha. O bolo é gigante, mas a fatia de quem está na esquina é bem mais fina do que parece. E agora, eu fecho a pergunta que abri lá no começo. Por que existe farmácia em cada esquina, se o preço é tabelado? Porque o negócio nunca foi só sobre o remédio. O remédio é a isca, é o que te faz entrar, todo mês, sem falta, porque saúde não é opcional. O lucro tá no mix, no genérico de margem gorda, no perfume sem tabela, no chocolate do lado do caixa. E a briga está na esquina. Quanto mais gente passa na porta, mais volume. E volume é o oxigênio desse modelo. Por isso as redes empilham loja atrás de loja na mesma avenida. Não é burrice. É estratégia. Cada esquina tomada é um cliente que não vai andar até o concorrente. Mas fica uma reflexão. No fim, farmácia é um dos únicos comércios que a gente visita precisando, não querendo. A gente entra ali no dia ruim, doente, com medo, com uma receita na mão. E esse é o poder silencioso desse negócio. Ele vende para você exatamente no momento em que você menos consegue pesquisar preço. Da próxima vez que você passar por 3 farmácias na mesma rua, você não vai ver excesso, você vai ver um código. E agora você sabe ler. Aqui é o código do mercado. A gente abre o caixa que ninguém te mostra. Se essa te surpreendeu, comenta qual negócio você quer que a gente abra o caixa no próximo. Até a próxima!